Depois que um dia se passara, Srila Prabhupada analisou a proposta de viagem com mais seriedade e mencionou alguns de seus defeitos. Disse que aonde quer que fosse sua condição física o acompanharia. Onde você for, o seu karma vai atrás. Não é o caso de Prabhupada, né? O caso de Prabhupada era o karma dos discípulos que ele estava carregando. Mas ultimamente o Senhor não tem traduzido aqui, disse Tamal Krishna. Quem disse que eu não vou mais traduzir? Rebateu Prabhupada. Depois de cada ação é preciso relaxar para então voltar a agir. Prabhupada disse que, segundo a medicina alopática, a única esperança para ele era internar-se no hospital e submeter-se a tratamento médico intensivo. Contudo, segundo a medicina ayurvédica, havia remédios específicos. Sentado em sua sacada, falando com o seu secretário, Prabhupada usava óculos escuros. Ele os usava mesmo depois que o sol se punha, ou num quarto escuro. Para os seus discípulos, esta era outra fonte de preocupação, que ele parecia estar tendo dificuldade para enxergar. Tais coisas faziam parecer duvidosas as perspectivas de viagem para o Ocidente. Por que não poderia ele simplesmente permanecer em Vrindavana? Ponderavam alguns dos devotos, onde tudo era conveniente para ele se sentir confortável. Os devotos haviam enviado mensagens para 3 astrólogos, cujos relatórios chegaram todos naquela mesma tarde. Alguns dos relatórios sugeriram remédios absurdos, sem conhecimento da posição de Srila Prabhupada, mas todos eles concordavam num ponto. Os próximos 2 meses seriam os mais difíceis da vida de Prabhupada e dever-se-ia evitar viagens. Um astrólogo recomendou que Srila Prabhupada usasse uma safira azul. Sim, ainda há esperança, disse Srila Prabhupada após ouvir todos os relatórios. Pelo menos pelas próximas 5 semanas cuidem muito bem de mim. Por enquanto nada de viagem, consigam-me esta safira azul e cantem Hare Krishna. No último dia de julho, o governador Tamil Nadu, Shri Prabhudas Patwari, que estava em visita a Vrindavana, fez uma curta visita a Srila Prabhupada. O governador só podia ficar meia hora, mas Srila Prabhupada falou energicamente com ele o tempo todo. Quando Srila Prabhupada mencionou o seu estado de saúde, o governador imediatamente convidou Srila Prabhupada a vir para Madras e permanecer no Raj Bhavan, a mansão do governador, onde ele disse dispor dos melhores médicos de todo o sul da Ásia. Mas, ao invés de prolongar a conversa sobre seu corpo, Prabhupada utilizou a sua condição física como um exemplo para pregar a filosofia da consciência de Deus, Krishna. Afinal de contas, disse ele, enquanto tivermos este corpo, seremos obrigados a aceitar Jama Mrityu Jara Vyadhi. Em português, nascimento, morte, doença e velhice. Esta é a declaração do Bhagavad Gita, está vendo, Bíblia? Enquanto a gente tiver corpo material, estamos ferrados. Logo, o ser humano deve se esforçar para parar com esta repetição de nascimentos e mortes. Quando Vishwamitra Maharaja foi visitar o rei Dasarata, ele perguntou, Punarjama Jayaya, em português, és um grande santo no processo de superar o ciclo de nascimentos e mortes? Está indo bem com o teu processo? Então, Prabhupada usou o exemplo de sua condição física de maneira diferente, agora para ilustrar o conceito de Varnashrama Dharma, que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais. Comparou os sacerdotes brahmanas à cabeça do corpo social, os kshatriyas aos braços, os vaishyas ao estômago e os artistas e trabalhadores às pernas do corpo social. Se todos eles estivessem em boas condições, disse Prabhupada, então a saúde estará bem. No momento estou sofrendo porque meu departamento abdominal não quer funcionar.
Logo, não podemos negligenciar nenhum departamento. Todos os departamentos são necessários, devendo ser cooperativos e sadios. Este movimento Hare Krishna destina-se a este objetivo. É dever do governo nos dar proteção. E Srila Prabhupada mencionou as recentes dificuldades dos devotos em Mayapur e pediu proteção. Tomaremos as devidas providências, replicou o governador Patwari. Vou encontrar-me com o primeiro-ministro amanhã e discutiremos este assunto. O governador reconheceu que os relatórios da imprensa estavam distorcidos. Afirmou que Madras tinha uma boa atmosfera para o trabalho religioso e mencionou diversos swamis que estavam fazendo um bom trabalho. A respeito de um, ele disse: ele está fazendo uma boa propaganda sobre o Bhagavad Gita em toda parte. Muitas pessoas estão fazendo propagandas, disse Prabhupada francamente, mas se o Senhor não se importa, devo dizer que todos esses homens ignoram o verdadeiro significado do Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita, disse ele, devia ser entendido como ele é, e devia ser adorado especialmente pelos reis santos ou os líderes governamentais. Mais uma vez o governador disse que seria bom se Prabhupada viesse a Madras. Prabhupada pareceu considerar seriamente aquela sugestão e agradeceu ao governador. Por fim, Prabhupada pediu-lhe para ajudá-lo a conseguir residência permanente na Índia para alguns de seus discípulos. Eles nunca farão mal algum, disse ele. Eles jamais participarão da política. Sei disso, disse o governador, sei disso. Então, por gentileza, procure ajudar, disse Prabhupada. Mais tarde, quando Prabhupada mencionou estar 50% decidido a ir para Madras, ele e seus servos começaram a discutir os méritos da viagem para Madras e outros lugares do mundo. Embora ele não pudesse locomover-se nem uns poucos metros sem a ajuda de alguém, se Krishna desejasse, ele estava disposto a viajar. Julho de 1977 foi especial para os hindus piedosos, e o povo de Vrindavana passava mais tempo lendo as escrituras e visitando lugares sagrados. Assim, no final de julho, quando as árvores e arbustos estavam cheios de folhagem verde, chegaram multidões de peregrinos a Vrindavana e ao templo Krishna Balarama Mandir. A despeito da lama e da chuva, muitas das pessoas estavam jubilantes, aliviadas do calor opressivo e antigozando o Julana Yatra, ou seja, o festival de balançar Radha e Krishna. Julana Yatra era o maior festival de Vrindavana e ocorreria no meio de agosto daquele ano. Os jornais publicavam relatórios sobre a saúde de Srila Prabhupada e prevalecia uma preocupação genuína por seu bem-estar em toda a Vrindavana e nas aldeias adjacentes. Portanto, devido à estação do festival, bem como por preocupação com o estado de saúde de Prabhupada, muitas pessoas vinham ao templo Krishna Balarama Mandir. Aqueles que chegavam por volta das 9 da manhã conseguiam ver Srila Prabhupada quando este ia ter a audiência matinal com as formas de Deus no altar. Srila Prabhupada continuava sem apetite e comera pouquíssimo durante as 6 últimas semanas. Seus horários de dormir, tomar massagens ou traduzir não eram mais regulares. Sentindo estar num período crítico, dera permissão aos devotos de toda a ISKCON para recitarem uma oração simples. Meu querido Senhor Krishna, se for o vosso desejo, por favor, curai Srila Prabhupada. Era comum ele ir ter a audiência com as deidades toda manhã. Usando seus óculos escuros e sentado ereto na cadeira de balanço, ele juntava as palmas da mão num gesto de oração, enquanto 2 rapazes, um na frente e outro atrás, transportavam cuidadosamente a cadeira de balanço do quarto de Prabhupada para o salão do templo. Primeiro eles abaixavam a cadeira perante as formas de Deus, Gauranitai, então perante Krishna e Balarama, e em seguida diante de Radha Shyamasundara. Então transportavam-no para um ponto central no pátio,
debaixo da árvore Tamala e colocavam sua cadeira sobre o assoalho de mármore enxadrezado branco e preto. Srila Prabhupada sentava-se de frente para Krishna e Balarama, e os devotos sentavam-se ao seu redor e começavam um canto de Hare Krishna. Quando o canto de Hare Krishna começava, 2 meninos da escola do mestre espiritual levantavam-se e colocavam-se na frente dele, onde começavam a dançar com os braços erguidos, os seus chadars de algodão balançando para frente e para trás. Geralmente Prabhupada não falava nem mesmo sorria, mas após alguns minutos dava suas guirlandas para um devoto, que as colocava ao redor dos pescoços dos dançarinos. Logo adiantavam-se 2 outros meninos, e os primeiros meninos os enguirlandavam com as guirlandas que recebiam de Srila Prabhupada e sentavam-se. Por meia hora a dança e o canto de Hare Krishna continuavam. Os convidados do templo reuniam-se, muitos deles ofertando dinheiro aos pés de Prabhupada, que repousavam numa almofada de seda bordada. Srila Prabhupada estava para decidir se iria para o Ocidente. Um dos astrólogos dissera que em 4 de setembro, após consultar-se com um médico, Srila Prabhupada poderia fazer uma viagem, mas só para cuidar da saúde. Irei lá para a nossa fazenda da Pensilvânia, disse Prabhupada, e ele pareceu esperançoso. Ele não levou em consideração as orientações absolutas dos astrólogos. Ele os consultara mais por curiosidade. A astrologia fazia parte do conhecimento védico, mas os astrólogos modernos costumavam ser dúbios. Quando Abhirama chegou de Delhi com um relatório de outro astrólogo, Srila Prabhupada o ouviu enquanto continuava a cantar Hare Krishna atenta e murmurantemente em seu rosário. Ele deixou claro, Srila Prabhupada, disse Abhirama, que vai ser difícil nos próximos 6 meses, em especial na primeira semana de setembro, e novamente em certas datas de outubro e novembro. A longevidade é de 82 anos, 5 meses e 11 dias, o que significa 28 de fevereiro de 1978. Isto é de acordo com o nascimento e a disposição das estrelas, mas ele deixou bem claro que isso poderia mudar devido à mão de Deus, Krishna. E se o Senhor puder passar de 1978, E se o Senhor puder passar de 1978, então ele vê claramente 4 ou 5 anos à frente. Ao terminar a leitura do relatório, Srila Prabhupada ficou quieto por alguns minutos e então disse: segundo os cálculos, cheguei ao meu limite de idade, isso não importa. Pelo contrário, se eu encerrar agora será glorioso. Viver também será glorioso, disse Tamal Krishna. Desculpem. Sim, disse Srila Prabhupada. Vamos ver o que Krishna deseja. Outros horóscopos também mostravam um período inauspicioso à frente, devido à entrada de Saturno na 8ª casa. Segundo julgou Srila Prabhupada, aquilo indicava que seu estado de saúde era bastante crítico. De qualquer modo, quer segundo as estrelas, quer de acordo com Deus, Krishna, quem poderia mudar o destino? Tudo estava nas mãos de Deus, Krishna, mas Srila Prabhupada ainda sentia-se inclinado a viajar para o Ocidente. Se eu puder trabalhar um pouco mais, disse ele, nossa sociedade ficará muito forte. Quero ter certeza de que o que fiz fique ainda mais forte. No entanto, ao mesmo tempo que Prabhupada falava em viajar, a sua fraqueza aumentava. Ele passou a falar menos. Quando Tamal Krishna tentou animá-lo a traduzir, ele replicou: quando eu sentir inspiração, volto a traduzir. Não tente forçar-me. Estou atravessando um momento difícil e sinto-me inquieto. Não é algo mecânico. A maioria dos peregrinos do Julana Yatra era aldeões. Muitos eram do Rajastão, os homens e as mulheres usando brilhantes roupas coloridas, e as mulheres usando pesadas pulseiras e braceletes de ouro e prata que entrechocavam-se à medida
que elas caminhavam de pés descalços pelas estradas. Como o número de santos mendicantes também aumentasse, era comum vê-los com seus corpos cobertos de cinza ou barro, marcados com brilhantes barros coloridos. O Jamuna transbordara em muitos pontos e sua correnteza estava forte demais para alguém se banhar ou nadar nele. Milhares de visitantes vinham ao templo Krishna Balarama Mandir, agora um dos templos mais populares de todo o norte da Índia. A adoração a Deus no altar noturno no templo Krishna Balarama ficava tão apinhada de gente que os devotos residentes nem podiam participar dele, podendo apenas postar-se nos fundos do pátio, sujeitando-se aos apertões e empurrões da multidão. Alguns dos meninos da escola do mestre espiritual saudavam os convidados com revistas Back to Godhead, em hindi, sendo que cada menino vendia de 200 a 300 revistas por noite. Srila Prabhupada ficou contente ao ouvir isso. Chegaram também alguns dos discípulos de Srila Prabhupada do Ocidente, só para estar com ele, esperando prestar-lhe algum serviço humilde. Ao recebê-los em seus aposentos escuros e frescos, Prabhupada estava sentado em sua cama. Um dos recém-chegados, Madhudwisha, havia deixado a consciência de Krishna por mais de um ano, mas agora apresentava-se perante Prabhupada de cabeça raspada e usando o barro sagrado dos devotos de Deus. O barro sagrado que os devotos de Deus usam, em 13 locais do corpo. São os 13 templos de Deus. Não nos deixe, disse Srila Prabhupada comovidamente. Continue como devoto casado, mas não nos deixe. Prabhupada disse para Satswarupa: gosto de sua revista, Back to Godhead, especialmente da coluna Srila Prabhupada fala abertamente. Shruta Kirti, que viera do Havaí, mostrou a Prabhupada algumas velas que eles produziam e vendiam, e Prabhupada riu. Vocês ocidentais, disse ele, não lhes falta dinheiro, mas agora ensinei-os a gastá-lo. Por mais de meia hora, Prabhupada continuou falando alegremente. Mais tarde, Tamal Krishna disse aos devotos que o aspecto de Prabhupada parecia mudar, dependendo das pessoas que estivessem ao seu redor e das notícias que ele recebesse, e informou-os que Prabhupada estava planejando ir para o Ocidente. Aquela noite, quando Srila Prabhupada mandou chamar Tamal Krishna e os outros, os devotos reuniram-se e subiram para a sacada de Prabhupada, não sabendo ao que vinham. Srila Prabhupada estava deitado em sua cama. Sentem-se, disse ele. Eu só queria vê-los, isso me dá força vital. Misericordiosa e amorosamente, ele olhou para os seus devotos enquanto estes sentavam-se ao seu redor. O ar cheirava o olíbano que emanava do pote de carvão preparado por Upendra para espantar os mosquitos. Começou a adoração noturna no templo e os sons do canto e dança pública de Hare Krishna elevavam-se até a pequena sacada. Um por um os rapazes presentes começaram a massagear Prabhupada. Shruta Kirti e Satswarupa massageavam cada um uma perna, enquanto Tamal Krishna massageava a cabeça de Prabhupada. Outro devoto abanava. Prabhupada mantinha-se deitado com os olhos cerrados pacificamente. Todos vocês são devotos de Deus, disse ele. Tenham misericórdia de mim. Srila Prabhupada queria mesmo era ouvir as boas notícias. Isto o inspirava a continuar. Ele não queria ouvir outro tipo de notícia. Seu secretário lia cartas para ele à tarde, e Prabhupada começou a permitir que outros devotos também estivessem presentes. Certa vez, ao entrarem eles em seu quarto, ele disse: se houver um só devoto de Deus neste mundo, ele poderá libertar o mundo inteiro. O Senhor é este devoto de Deus, Srila Prabhupada, disse Satswarupa. Tornem-se devotos de Deus, disse Srila Prabhupada. Cada um de vocês, por que não? Podemos tentar, disse Guru Kripa Swami.
Sim, tentem, disse Srila Prabhupada, mas sigam, não imitem. Hoje temos uma carta sobre distribuição de livros, disse Tamal Krishna, um relatório mensal. Esta é a verdadeira boa notícia, disse Srila Prabhupada, passando a ouvir com toda atenção enquanto Tamal Krishna lia o boletim informativo da BBT. Ele ficou satisfeito e absorto, às vezes balançando a cabeça e sorrindo ao ouvir as conquistas de seus discípulos. Então ouviu uma longa carta de Ganashama sobre a triunfal distribuição de livros na Europa Oriental. Ao ouvir uma carta de Tulasidasa que estava desenvolvendo uma comunidade rural consciente de Deus, Krishna, na África do Sul, comentou: esta carta faz o meu peito encher-se de orgulho por eu ter semelhantes discípulos realizando atividades tão extraordinárias. Em outra carta, um devoto escreveu uma oração, afirmando que todos os seus irmãos espirituais estavam orando por Prabhupada, e ele esperava que Krishna correspondesse à oração. Sem dúvida, disse Prabhupada, estou vivendo praticamente devido às suas orações. Faz 6 meses que não como. Portanto, devo estar vivendo de suas orações. E ouvindo numa carta da América do Sul que os devotos estavam orando por ele, ele disse: acho que terei que ficar. Krishna é muito bondoso. Ele é Bhakta Vatsala. Tantos devotos estão orando que não se pode frustrá-los. Acho que é por isso que estou me sentindo inspirado a viajar. Neste estado, qualquer outra pessoa se prepararia para a morte, mas eu vou viajar. Não posso ser sentimentalista. Krishna está realmente presente como o movimento da consciência de Deus, Krishna. Não estarei fora de Vrindavana em qualquer dos templos que eu visitar. Panchadravida Swami escreveu que trocaria sua juventude pela velhice de Srila Prabhupada. Temos a mesma idade, disse Srila Prabhupada. O corpo não tem nada a ver com a alma eterna. Nas moradas eternas de Deus temos a mesma idade. Nossa vida, jovens rapazes, Navajovana. A roupa externa não afeta ninguém. Ainda em resposta a Panchadravida, Prabhupada ditou: que Krishna lhe dê longa vida e pregue a consciência de Deus, Krishna. Você é a nossa esperança no futuro. Para os devotos que havia meses não podiam estar com Prabhupada, era como nos velhos tempos. Sentar-se perto dele e ouvi-lo a responder cartas e dar conselhos sobre como conquistar a vitória na consciência de Deus, Krishna. Ouvi-lo falar era a certeza de que tudo estava bem, mas quando os devotos estavam saindo de seu quarto, ele disse suavemente: estes são os meus últimos dias. Quando Tamal Krishna recebeu um relatório especialmente dinâmico de Hansadutta Swami em Sri Lanka, decidiu trazê-lo para Srila Prabhupada de manhã cedo. Prabhupada acabara de tomar banho e estava sentado na sacada do segundo andar, pouco antes de sua audiência das 9:30 no templo. Ele usava uma guirlanda de Tulasi de Krishna e Balarama, bem como uma guirlanda de flores frescas. Ele recostou-se num almofadão redondo e escutou. A carta de Hansadutta trazia notícias de um debate que ele estava tendo com o famoso ateu de Colombo, um tal de Dr. Kovor. No entanto, assim que Tamal Krishna começou a ler a carta, Prabhupada pediu para ouvir a resposta do Dr. Kovor. Então, Tamal Krishna começou a ler um recorte de jornal anexo à carta. Das e Swami perguntaram se os cientistas conseguem fazer com que um pinto saia de um ovo de plástico. Leu Tamal Krishna. Não sei se eles estão sabendo que os cientistas criaram mais de 10 elementos, tais como o férmio, o plutônio e o estênio. 3 pontinhos. E Prabhupada interrompeu. Patife!
Você só está produzindo som vazio. Onde está a galinha, patife? A galinha é melhor que o cientista. Ela produz outro ovo dentro de uma semana. Você só está dizendo isso e aquilo, isso é tudo. Qual é o seu valor? Não lhe damos valor algum. Você é menos importante que a galinha. Tamal Krishna voltou a ler. Criamos mais de 10 elementos que mesmo Deus, 3 pontinhos. E Prabhupada interrompeu de novo. Quem se importa com sua criação? O ovo não precisa de sua criação para existir? Não, diz ele. Tamal Krishna voltou a ler o texto. Que nem Deus pode criá-los, pois ele não conhecia a tecnologia necessária para fazê-los. Deus dá um chute em sua boca, disse Prabhupada. Ele não precisa depender de sua criação. Sem sua criação ele pode fazer tudo. Deus dá um chute em sua boca com sapatos. Tagarela disparatado, diga-lhe isto. Estou certo de que Hansadutta o fez, disse Tamal Krishna. A seguir leremos sua resposta. Bem, o cientista prossegue. Será que esses 2 homens estão sabendo do êxito do cientista de Sri Lanka, o doutor 3 pontinhos? E Prabhupada fala, quem se importa com os cientistas dele? O ganhador do prêmio Nobel ao sintetizar aminoácidos 3 pontinhos. Ganhador do prêmio Nobel, zombou Srila Prabhupada. Outro patife lhe deu o prêmio Nobel. Ele é um patife e foi laureado por outro patife. Um botequim, a testemunha é um bêbado. Se há um incidente dentro do botequim e o proprietário de botequim traz algumas testemunhas, todas elas bêbadas e inveterados, de que adianta isso? Se você for bêbado, será imediatamente rejeitado. E Tamal Krishna continuou a ler, e Prabhupada continuou a interrompê-lo a quase cada frase. Fazia semanas que os... Prabhupada é muito incrível, né, Bimala? Onde está aqui? Fazia semanas que os devotos não viam Prabhupada tão feroz. Quando Tamal Krishna leu a resposta de Hansadutta, Prabhupada ficou satisfeito de ver quantos pontos semelhantes seus discípulos levantaram. Ele está apresentando argumentos muito fortes, disse Prabhupada. Isso é pregação. Não ficar falando amém para esses patifes, esses fabricantes de teorias furadas. 2 fatores estavam deixando Srila Prabhupada indeciso quanto à sua ida ao Ocidente. Um eram as formalidades mundanas do passaporte e da carteira de residência americana, e outro era a hesitação pessoal de Srila Prabhupada, baseada nos relatórios do astrólogo. É claro que sua saúde era o fator principal, mas às vezes ele parecia disposto a desconsiderar tudo e ordenar a seus servos a levá-lo de alguma forma para Londres. Ele já enviara Abhirama a Calcutá para tratar de certas dificuldades. O seu cartão verde de residência nos Estados Unidos expirara, e o consulado em Delhi insistira que ele viesse para uma entrevista. Enquanto isso, estavam providenciando o passaporte e o visto temporário de Prabhupada, o que demoraria 4 ou 5 dias. Um dos médicos ayurvédicos que às vezes o visitava disse a Prabhupada que ele deveria aguardar uma semana ou mais. Mas Srila Prabhupada achou simplesmente cansativo desenvolver a vontade de viajar e então não ir, e depois decidir ir de novo. Ao ouvir as últimas notícias de que o consulado americano insistia numa entrevista, que parecia ser uma impossibilidade física, ele não conseguiu descansar. Deitado em sua cama por horas a fio, enfim ele chamou Tamal Krishna e disse, quero ir. Você pode providenciar isso para mim? Leve-me de alguma maneira. Se continuar aqui não será bom, tenho entusiasmo psicológico suficiente. Não tema, não tenho medo. Quer eu morra neste templo ou naquele templo, tudo é a morada eterna de Deus, Vaikunta. E Tamal Krishna pediu
para primeiro discutir o assunto com alguns dos membros do GBC presentes em Vrindavana, mas quando os devotos entraram no quarto de Prabhupada aquela tarde, Prabhupada disse: nada de discussões, já me decidi, providencie a partida o quanto antes. Mas surgiram outras complicações. O médico pediu a Srila Prabhupada que aguardasse mais uma semana e Prabhupada também não queria deixar a Índia sem o seu cartão verde. Sem o seu cartão verde para os Estados Unidos. Ele enviou Balavanta a Calcutá para tentar conseguir o cartão verde. Com tantos assuntos ainda não resolvidos, Prabhupada permaneceu indeciso sobre se iria para a Inglaterra ou esperaria. Planejo ficar nos Estados Unidos, disse Prabhupada. Não voltarei até que termine o Bhagavatam. Quero organizar as coisas lá. Os rapazes americanos são ótimos. Se eu fortalecer tudo, então o movimento perdurará. Vamos já. E o médico dirá 4 dias, até que o remédio faça efeito, e depois mandará esperar um pouco mais. Este é o método deles. Enfim, Abhirama comunicou-se de Calcutá dizendo ter conseguido o passaporte e que o consulado americano em Calcutá ajudá-lo-ia a conseguir o cartão verde. Tamal Krishna correu escada acima e contou a Srila Prabhupada. Há uma ótima notícia, Srila Prabhupada. E Srila Prabhupada estava deitado na cama, mas ao ouvir a notícia, pôs-se a bater palmas lentamente dizendo: dê-me boas notícias, que manter-me-ão vivo. E ele começou a já pensar em Londres. As deidades de lá, Radha, Krishna, são tão lindas, disse ele. Radha London Ishwara, ele é um menino inocente. E Tamal Krishna lembrou a Srila Prabhupada como eles haviam conseguido aquelas formas de Deus. Sim, foi algo inesperado, disse Prabhupada. Eu estava desesperançado, mas Krishna disse: aqui estou eu, leve-me. E Srila Prabhupada pensou no Bhaktivedanta Manor, o templo. Aquele gramado em frente ao meu quarto é magnífico, disse ele. Acho que esta é a hora de ir. Madhudwisha voltou e Gaurasundara também, e as crianças perdidas apareceram. Madhudwisha voltou e Gaurasundara também, as crianças perdidas apareceram. Estes são bons sinais. Enquanto ele continuava a falar, a sua voz, que a princípio soara baixa e fraca, ganhava força. Pode ser que haja erros, disse ele, referindo-se à queda de alguns de seus discípulos. Mas pode-se retificar isto. Tenham todo cuidado para não cometerem erros. Krishna jamais se esquece de quem lhe presta algum serviço. O Senhor também nunca se esquece, Prabhupada, disse Tamal Krishna. Como posso esquecer? Todos vocês me ajudaram a cumprir a missão do Senhor Krishna Chaitanya e de meu mestre espiritual. Sempre oro a Krishna para lhes dar força. Sou insignificante, não posso fazer nada, mas oro a Krishna para dar-lhes força. Prabhupada recordou como, após instalar as formas de Deus na Austrália, ele pensara: esses demônios, comedores de carne, o que farão eles com essas formas de Deus? Então, da próxima vez que ele foi lá, percebeu que a adoração estava indo bem. Tentem fazer tudo da melhor maneira possível, disse ele, que Krishna os ajudará. Tudo o que fiz, filo com base neste princípio. Procurei colocar em prática da melhor maneira possível tudo o que meu mestre espiritual me ensinou. Srila Prabhupada continuou falando, levado por ondas de emoção transcendental e carregando consigo seus discípulos amorosos. Quando eu vou aos Estados Unidos, disse ele, sinto-me à vontade, especialmente em Los Angeles e Nova York. Ao mencionar Nova York, ele passou a se lembrar de seus primeiros dias lá. Eu era como um moleque de rua, disse ele. Eu ia daqui para ali, conhecendo os pontos da cidade. Eu estava na cidade de Nova York, mas certa manhã vi que todos os muros estavam pintados de brancos. Como ficaram brancos?
Quem pintou-os de branco? E aí pensei, desci ao térreo e havia muita neve. Saí de guarda-chuva e comprei um pacote de leite sob a neve. Naquela época eu morava num calabouço. Ele não pegava claridade, mas eu não me importava. Não me importava com nenhuma dificuldade, eu só queria pregar. Às vezes as pessoas tocavam em mim, os rapazes do Boveri, por exemplo, mas ninguém era hostil. Todos eram amigáveis, mesmo os vagabundos. Quando eu entrava no meu prédio em Nova York, os vagabundos levantavam-se de onde estavam deitados e deixavam-me passar. Eu não podia entender a diferença entre amigos e inimigos. Prabhupada disse que um amigo seu ficara chocado ao ouvir dizer que ele estava mudando para o Boveri. Oh, Swamiji, dissera o seu amigo, o senhor mudou para o Boveri, é um lugar horrível. Passei por muitos perigos, prosseguiu Prabhupada, todavia não me dava conta disso. Eis um perigo. Onde quer que eu fosse, pensava, este é o meu lar. E Srila Prabhupada recordou-se de detalhes ocasionais de seus primeiros esforços na pregação na Segunda Avenida 26. Eu estava trabalhando arduamente, disse ele, dava aulas às 7 da manhã e às 7 da noite. Cozinhava e distribuía Krishna Prasada a qualquer pessoa que viesse. Lembra-se, Swatswarupa, você trazia algumas mangas e outras frutas. Você vinha todos os dias. Aqueles dias se passaram. Agora sinto-me feliz lembrando-me daqueles dias. Lembra-se daquele rapaz chamado Striyadisha? Ele comia tantos pães, nunca ficava satisfeito. Toda vez que ele pedia mais, eu dava-lhe 4 pães de uma vez. E Kirtanananda, Achyutananda, 75 pessoas compareciam aos banquetes de domingo. Prabhupada recordou-se do primeiro templo de São Francisco, do primeiro templo de Los Angeles, da ida para Seattle, do incentivo a Gaura Sundara para que ele fosse ao Havaí, de ter recebido uma carta de Govinda Das do Havaí, em que ele dizia que chegara à estação da manga, exceto que quando Prabhupada foi lá, era a estação do rato, e toda noite os ratos corriam pelo forro. Esta consciência de Deus, Krishna, é uma vida nova, disse Prabhupada. Não há dúvida quanto a isto. Seus pensamentos voltaram-se para a viagem que se aproximava e ele disse que poderia dormir atravessado em 3 assentos do avião, mas advertiu os devotos que não deixassem que ele fosse raptado quando chegasse aos Estados Unidos. Antes ele ponderara que talvez Krishna o estivesse impedindo de ir para o Ocidente, para que ele não fosse perturbado pelos demônios. Mas agora ele iria de qualquer jeito. Prabhupada estava pronto para partir, mas os atrasos e ansiedades persistiam. Balavanta voltou de Calcutá, mas Srila Prabhupada não ficou satisfeito ao vê-lo. Por que reclamou ele, voltara sem Abhirama? E Balavanta disse que desejava estar com Srila Prabhupada e achou que Abhirama podia tomar as últimas providências para conseguir o cartão verde. Prabhupada repreendeu Balavanta, dizendo que era melhor servir ao mestre espiritual do que estar com ele. Então Tamal Krishna partiu para Delhi a fim de providenciar as passagens. Quando Srila Prabhupada ouviu dizer 2 dias mais tarde que poderia haver um atraso de vários dias antes que Tamal Krishna e os outros americanos do grupo pudessem deixar a Índia, ele disse que podia partir imediatamente sem eles, levando Shrutakirti como seu servo. Aí Prabhupada ouviu falar de uma greve no aeroporto de Londres, e na noite anterior ao dia de sua partida, sua saúde piorou. Muitos devotos insistiram para que ele não fosse, porém, para o espanto de todos, as passagens e o passaporte chegara e à meia-noite de 28 de agosto, após 6 meses de permanência em Vrindavana, Srila Prabhupada e seu grupo partiram do portão dianteiro do templo Krishna Balarama Mandir
e rumaram para Delhi numa caravana de carros. Prabhupada já estava para partir quando Bisan Chandra Seth, um amigo de Prabhupada em Vrindavana, viera fazer o seu protesto. Não será bom se algo acontecer e o Senhor deixar o corpo em outro lugar que não seja Vrindavana. E Prabhupada disse ao Senhor Seth que não era fácil para ele recusar o pedido de seus discípulos, pois estes o amavam muito. Se a viagem se tornasse difícil demais, disse ele voltaria imediatamente. Disse ainda ao Senhor Seth que simplesmente dependia de Deus, Krishna. Prabhupada fez a viagem de carro deitado num colchão no assento traseiro e após 2 horas de carro por estradas bastante danificadas pela enchente, eles chegaram ao aeroporto de Delhi e Srila Prabhupada aguardou no carro. Como fazia calor aquela manhã, os devotos abriram as portas do automóvel. Bhavananda Goswami, que acabara de ser libertado da cadeia na Bengala, chegara a tempo de ver Srila Prabhupada. Bhavananda aproximou-se do carro e colocou a sua cabeça aos pés de Prabhupada. Como está? Perguntou Prabhupada, e Bhavananda relatou que tudo estava melhorando em Mayapur. Todos os santos e cidadãos locais estavam agora do lado da ISKCON Hare Krishna, contra os desordeiros que haviam atacado o templo. Srila Prabhupada foi locomovido para uma sala de espera do aeroporto antes de passar pelas formalidades da alfândega. Cerca de 10 devotos estavam lá para despedir-se dele e de seu grupo de 4 devotos, Tamal Krishna, Upendra, Pradyumna e Arundhati, esposa de Pradyumna. Srila Prabhupada sentou-se ereto na poltrona do aeroporto, dedilhando em voz baixa as contas de seu rosário, e os seus pés descalços, descansando em suas sandálias, estavam levemente inchados, assim como suas mãos. Ele olhou para ver quem estava presente e acenou levemente para cada discípulo em sinal de reconhecimento. Os devotos sentiram que Srila Prabhupada não precisava falar. O simples fato de estar com ele era maravilhoso e plenamente satisfatório. Ele já lhes havia falado tudo e dera-se todo em seus livros de muitas outras maneiras. Assim eles cantaram Hare Krishna e olharam amorosamente para ele até o último momento, quando ele foi de cadeira de rodas para o avião. Durante o longo voo, Srila Prabhupada permaneceu solene. Seus servos não tinham como aliviar a difícil situação, como poderiam ter feito em Vrindavana, e a fumaça de cigarro, as conversas em voz alta e as risadas embriagadas o cercavam por todos os lados. A despeito de sua preocupação, Tamal Krishna não sabia o que fazer para Srila Prabhupada, ou o que perguntar-lhe. Era comum Srila Prabhupada expressar uma antipatia por conversas com perguntas do tipo: como o senhor está se sentindo? Os servos de Prabhupada sabiam que não podiam compreender inteiramente o pensamento de seu mestre espiritual. E as escrituras também advertiam que ninguém devia tentar compreender a mente de um devoto de Deus. Mas eles sabiam que o serviço deles era aliviá-lo, proporcionando-lhe tranquilidade, ajudando-o a banhar-se e vestir-se, ou levando-o para o templo para ter a audiência das deidades Krishna e Balarama. No entanto, agora eles não sabiam o que fazer para realizar qualquer destas tarefas. Agora, mais do que nunca, Srila Prabhupada estava nas mãos de Deus, Krishna. No início daquele ano em Bhubaneswar, ele dissera que seus discípulos, embora desejosos de ajudar, não poderiam mudar a situação se ele fosse incomodado pela velhice. E chegar a dar o exemplo de que mesmo que estivesse em seus opulentos aposentos no Bhaktivedanta Manor, o templo, aquilo não queria dizer que ele não estaria sujeito a inconvenientes. Mas Tamal Krishna, sendo muito sensível aos desejos de Prabhupada e experiente em servi-lo, aproximou-se diversas vezes de seu mestre espiritual e falou com ele. Srila Prabhupada, disse ele,
Quando o Senhor chegar a Londres, os devotos ficarão muito satisfeitos de poderem estar com o Senhor. Sim, replicou Srila Prabhupada. É bom que estejamos indo para lá. Afora isso, Srila Prabhupada ficava a maior parte do tempo calado, meditando em Deus, Krishna, e em sua missão de levar o amor por Deus, Krishna Prema, ao mundo inteiro. O voo transcorreu de maneira incomumente exaustiva e penosa. Quando aterrissou em Roma, o avião demorou 4 horas para decolar de novo, e Srila Prabhupada teve que esperar no saguão do aeroporto. Quando finalmente aproximaram-se do aeroporto de Londres, o capitão anunciou que eles ainda não podiam aterrissar devido à greve, de modo que eles continuaram circulando a área por horas a fio. Por fim, 20 horas depois de sair de Delhi, o avião aterrissou no aeroporto Hyatt Row, ou coisa parecida. Os funcionários da alfândega e da imigração e a equipe de base da British Airways permitiram que Srila Prabhupada, em uma cadeira de rodas, passasse rapidamente por todas as formalidades. E logo ele se viu rodeado por uma multidão de discípulos entusiásticos e então, sentado num Rolls Royce branco rumo ao Bhaktivedanta Manor, o templo Hare Krishna. O aeroporto de Londres e as movimentadas autopistas que conduzem à cidade formam, sem dúvida, um grande contraste com a paz e a espiritualidade de Vrindavana. Mas, para Srila Prabhupada, não era incomum deixar de repente... Posso continuar? Mas, para Srila Prabhupada, não era incomum deixar de repente o clima e a cultura transcendental da Índia para voar para o Ocidente. Ele estivera fazendo isso, indo do Oriente para o Ocidente, do Norte para o Sul, de uma nação para outra, para as terras gélidas, para os trópicos, para as cidades, para as florestas, misturando-se com pessoas brancas, negras e orientais, num ritmo quase constante por anos a fio. Não se tratava de um mestre hindu de aldeia de repente assustado ao ver centenas de automóveis apostando corrida na autopista, ou ao ver a fumaça das fábricas, ou os arranha-céus, ou a raça dos comedores de carne semelhantes a ratos cegos. Não havia problemas de choque cultural para Srila Prabhupada. Mas houve um choque para os seus discípulos em Londres, que jamais imaginariam que ele ficaria tão magro ou que alguém pudesse viajar em tal estado. Para os devotos que estiveram no aeroporto para recepcioná-lo, aquela fora uma experiência de partir o coração. Mesmo aqueles que ficaram sabendo do estado de saúde de Prabhupada em Vrindavana não estavam emocionalmente preparados para encarar a tamanha transformação. Prabhupada era tão transcendental como sempre, ou até mais do que nunca, mas a princípio os devotos ficaram chocados de vê-lo tão diferente. Agora ele parecia um sábio poderoso que estivera se submetendo a prolongadas austeridades para o benefício da humanidade e que se tornara transcendentalmente a seu corpo vou ler de novo. Agora ele parecia um sábio poderoso que estivera se submetendo a prolongadas austeridades para o benefício da humanidade e que se tornara transcendental a seu corpo, embora vivesse nele. E essa é a verdade mesmo, né? Já no templo Bhaktivedanta Manor, Srila Prabhupada saiu do carro para um palanquim e entrou no salão do templo, onde cerca de 300 discípulos e bem-querentes o aguardavam. Devotos de todos os centros da ISKCON Hare Krishna do norte e do sul da Europa haviam corrido para a Inglaterra ao receberem um aviso de última hora. Eles faziam canto e dança público de Hare Krishna para Srila Prabhupada enquanto ele entrava. E tanto quanto os devotos no aeroporto, eles também ficaram profundamente chocados. E por um momento, ao verem Srila Prabhupada usando óculos escuros e tão emagrecido, o canto e dança público de Hare Krishna quase parou.
Todavia, ao mesmo tempo, eles permaneceram alegres e estáticos, compreendendo que, a despeito de tantas dificuldades, ele realmente viera ao Ocidente para estar com eles e estimular-lhes a consciência de Deus, Krishna. Fazia meses que eles vinham orando por ele. A oração, meu querido Senhor Krishna, se assim desejares, por favor, cura Srila Prabhupada. Essa oração fora impressa numa bandeira e pendurada sobre o assento elevado de Prabhupada. Os devotos da Inglaterra, querendo reciprocar com Srila Prabhupada, com mais do que apenas o sentimento de suas palavras, também lideravam o mundo na distribuição transcendental de livros. Ao ouvirem poucas semanas antes que Srila Prabhupada poderia estar vindo para a Inglaterra, isso não parecia possível, dada a sua condição física. Eles ouviram dizer que ele poderia deixar o corpo a qualquer momento, mas aí, mais tarde, ficaram sabendo que ele estava melhor e que vinha para Londres. Mesmo depois de ficarem sabendo que ele estava vindo com certeza, eles haviam continuado incrédulos, mas agora aquilo tornara-se realidade. As cortinas da sala da deidade estavam abertas e Srila Prabhupada contemplou Radha Gokulananda, as deidades no altar. Alguns devotos colocaram-se na frente dele e, com um pequeno gesto característico de sua mão, ele afastou-os para os lados. Sem nenhuma alteração de expressão, ele mantinha-se sentado com atenção concentrada, observando as formas de Deus, Radha Gokulananda, esplendidamente vestidas, as quais ele dera o nome 4 anos antes, durante a cerimônia em que ele orou, para que elas viessem e se deixassem adorar pelos devotos da Inglaterra. Sem dizer uma palavra, Prabhupada subiu para o seu quarto, onde o máximo de devotos possível juntou-se a ele. Ele sempre dissera que se sentia bem à vontade naqueles aposentos, e mais uma vez ele sentia-se satisfeito de ver, do lado de fora de sua janela, o grande gramado, o lago e os patos. Os devotos sentaram-se diante dele com as mãos postas, sabedores de que aquele não era um encontro casual. Eles já haviam oferecido suas vidas inteiramente a Srila Prabhupada, e não havia nada mais que pudessem oferecer em palavras que se igualasse à dedicação deles. Um devoto colocou um grande prato de prata cheio de Krishna Prasadam sob a mesa diante de Srila Prabhupada. Ele pegou um doce de leite e o provou, e então um pedaço de manga. Os 100 devotos que se espremeram dentro do quarto ou no corredor que dava para a porta do quarto observavam cada movimento de Prabhupada com atenção fixa. O silêncio era completo, então Srila Prabhupada ergueu o rosto sorrindo e disse: "Todos estão bem?" "Jai, Srila Prabhupada!" foi a calorosa resposta. De repente dissipou-se a tensão de ver o aspecto diferente de Srila Prabhupada. E todos simplesmente queriam fazê-lo sentir-se confortável e agradá-lo com o serviço deles. Durante o resto do dia, Srila Prabhupada permaneceu sozinho, descansando. Tamal Krishna deu aula para os devotos no salão do templo, explicando como Srila Prabhupada resolvera que era melhor viajar, mesmo correndo o risco tão grande do que ficar inválido. Segundo contou Tamal Krishna, alguém sugerira que Srila Prabhupada fosse para o Teherã, ou a Itália, ou a França, devido à greve do aeroporto em Londres, mas ele dissera: "Quero ir para Londres." "E Srila Prabhupada veio refugiar-se em vocês", dizia Tamal Krishna. Disse que, segundo as escrituras védicas, um devoto devia permanecer em Vrindavana, especialmente no final de sua vida. Porém, como o mestre espiritual de Srila Prabhupada mandara que ele fosse pregar no Ocidente, ele regressara, determinado a cumprir aquela missão até o fim. E os devotos ficaram profundamente comovidos ao saberem que a vinda de Srila Prabhupada fora, pelo menos parcialmente, em reconhecimento à pregação deles. Resolveram reciprocar com ele
enquanto ele estivesse ali, promovendo uma maratona de distribuição de livros. Caso lhe mostrassem a dedicação deles pregando, talvez ele ficasse com eles por um longo tempo. Às 2h da manhã seguinte, Bhagavan e Tamal Krishna entraram nos aposentos de Srila Prabhupada para assisti-lo. Srila Prabhupada, que acabara de despertar, ficou muito satisfeito ao ver Bhagavan, o seu líder no sul da Europa. Fora por isso que ele viera ao Ocidente, para estar com seus pregadores e ser encorajado por eles. Tamal Krishna trouxe-me com muita dificuldade, disse Srila Prabhupada. Fizemos a coisa correta, eu pensei. Para que ficar preparando-me para morrer? É melhor vir. Assim, Krishna e Balarama colocaram-me aos cuidados de Radha Gokulananda. Bhagavan presenteou Srila Prabhupada com alguns livros recém-impressos. Um Bhagavad Gita, como ele é em italiano, outro volume do Śrīmad Bhagavatam em francês e outros livros em holandês. O total da distribuição de livros na Europa, relatou Bhagavan, superara o dos Estados Unidos. Tamal, você ouviu isto? Perguntou Prabhupada. Esta é a minha vida, venha cá. E Srila Prabhupada pôs-se a afagar a cabeça de Bhagavan e começaram a escorrer lágrimas de seus olhos. Você não tem problemas, disse ele a Bhagavan. Em seu próprio trabalho em nome de Srila Prabhupada, Bhagavan vinha atravessando um período difícil. Mas quando Srila Prabhupada disse, você não tem problemas, ele entendeu que se perseverasse, tudo sairia bem. Enquanto se mantivesse ocupado em seu serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, ele não teria problemas. Para Bhagavan não era necessário Prabhupada dizer mais nada. A ordem de Prabhupada já estava em seu coração e em sua alma. Só que agora, esta ordem e o amor de Srila Prabhupada penetravam mais profundamente em seu coração. A atitude de Srila Prabhupada transparecia a gratidão pura, sem as habituais instruções críticas. Tudo o que ele queria era estar com seus devotos e incentivá-los. Produzam livros, disse Srila Prabhupada. Estes livros representam toda a misericórdia de meu mestre espiritual. Nenhum autor em nenhuma parte do mundo escreveu tantos livros, Shakespeare, Milton, Dickens, tampouco os livros deles foram tão amplamente lidos ou tão apreciados. Quando Srila Prabhupada desceu para o templo de manhã, todos os devotos puderam estar com ele. Todos os devotos daqui são homens de Vaikunta, a morada eterna, disse Srila Prabhupada. Bonitos e bem vestidos, Gokulananda é tão belo. Ficarei contente se morrer nesta situação, entre os devotos e vendo Gokulananda. Os devotos chegaram a perceber que, na verdade, Srila Prabhupada parecia muito maravilhoso com seus óculos escuros e suas roupas sacerdotais de seda bem passados e um impecável e nítido barro sagrado na testa. Ele vinha deslizando pelas escadas abaixo sobre o palanquim, cuidadosamente carregado por 2 discípulos corpulentos, sentado no assento elevado, e admirava-os a fazerem o canto e dança público de Hare Krishna. Como era raro ele falar, o canto e dança público de Hare Krishna e seu prazer em ouvi-lo eram o principal intercâmbio entre ele e seus discípulos. E certamente Srila Prabhupada quase não dava indício de que estivesse mesmo apreciando o canto e dança público de Hare Krishna. No entanto, aqueles que ficaram parados ou dançavam Hare Krishna perto dele podiam ver por trás de seus óculos as lágrimas escorrendo dos cantos de seus olhos sobre suas bochechas. E todos os devotos cantavam e dançavam Hare Krishna regozijando-se com a noção de que Srila Prabhupada apenas desejava estar com eles.
Sabiam que, embora ele fosse um devoto puro de Deus, satisfeito consigo mesmo, na realidade a afeição de seus discípulos podia inspirá-lo. Ele podia animar-se a permanecer no mundo mais tempo e pregar, em virtude do intenso entusiasmo manifesto por seus discípulos de servir e louvar a Krishna sob sua ordem. Os devotos do templo Manor concordaram que Radha Gokulananda pareciam estar olhando especialmente para Srila Prabhupada, que também olhava especialmente para eles. Alguns sentiam que, presenciando a relação entre Srila Prabhupada e Radha Gokulananda, estavam diretamente no mundo transcendental, vendo Krishna e seu devoto puro. Portanto, posso continuar? Portanto, não havia necessidade de discursos ou demonstrações além daquilo que Srila Prabhupada estava dando a todos ao vir ficar com eles no salão do templo. Toda manhã, os cantos e danças públicos de Hare Krishna desenvolviam-se entusiasticamente. Tamal Krishna pediu aos devotos que não cantassem a canção do Guru Puja, a canção de adoração ao mestre espiritual, pois ela emocionava Srila Prabhupada demais, e por isso eles cantavam o Panchatattva Mantra e depois Hare Krishna. Após meia hora a música e o canto ferviam, e às vezes Srila Prabhupada batia com os polegares um no outro. Bastava este mínimo movimento. Desculpem. Bastava este mínimo movimento de seu corpo para aumentar a intensidade do canto e dança público de Hare Krishna. E então, com o erguer de um só dedo, Srila Prabhupada fazia o salão inteiro cheio de centenas de devotos pular em êxtase. Os devotos sentiam que cantando Hare Krishna e dançando, de alguma forma estavam orando pela boa saúde e continuidade da vida de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ficava sentado imóvel, mas os devotos conheciam os seus desejos e muitos deles continuavam a pular bem alto, quase tocando os candelabros. Após uma transcendental e selvagem hora de canto e dança público de Hare Krishna, Srila Prabhupada subia para o segundo andar de novo, transportado no palanquim por cima das cabeças dos devotos. Quando os devotos de Londres ouviram falar que Srila Prabhupada estava recebendo muitos convites para ir aos Estados Unidos, começaram a se preocupar. Eles achavam que aquela seria a última vez que o veriam e queriam mantê-lo com eles para sempre. Se pudessem distribuir um número incrível de livros, então talvez ele vivesse mais tempo e ficasse mais tempo no templo Bhaktivedanta Manor. Eles já estavam se sentindo privilegiados pelo fato de Srila Prabhupada ter escolhido o templo deles entre todos os outros. E, conversando entre si, concluíram que Radha, London, Ishvara e Radha Gokulananda deveriam ser as deidades favoritas de Prabhupada. Perceberam que, afora cantar Hare Krishna e servir, não havia nada que pudessem fazer para ajudar Srila Prabhupada e mantê-lo com eles, e essa incapacidade os deixava desesperados. A despeito de seus esforços, tudo estava nas mãos de Deus, Krishna. Srila Prabhupada confidenciou para o seu secretário que às vezes pensava na Índia e isto o perturbava e que ele não tinha o menor desejo de voltar. Na Índia, disse ele, o governo colocou obstáculos para qualquer projeto que eu tenha feito. Tive que sobrecarregar muito meu cérebro. Segundo disse ele, a Índia tinha perdido a sua cultura. Agora eles pensam que todos são Deus e não compreendem o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, os ensinamentos do Bhagavad Gita, e desde os membros do parlamento até o povo na rua, em toda parte suspeitam que eu trouxe a CIA para a Índia. Que engano cometeram! Desde que Srila Prabhupada chegar a Londres, o que a CIA vai querer de um país pobre igual a Índia, né, Bímola? É explorar. É o que todo demônio quer fazer, explorar. Desde que Srila Prabhupada chegar a Londres, podia-se perceber suas emoções muito mais do que antes.
Onde antes ele continha suas emoções, agora já não o fazia ou não o podia. Volta e meia ele chorava em êxtase. Por estar saturado de amor por Deus, Krishna Prema, a qualquer momento podiam surgir lágrimas em seus olhos. Enquanto ouvia um canto e dança público de Hare Krishna, via as deidades no altar, ouvia a respeito do serviço de um devoto, as lágrimas desciam por suas bochechas, tornando o seu semblante mais belo. Em outras ocasiões ele emitia um longo e profundo não por sentir dor física, já que dissera estar passando bem, mas devido às suas emoções conscientes de Deus, Krishna. O êxtase de seu amor por Deus, Krishna Prema, não paravam. Após alguns dias, Srila Prabhupada recebeu uma boa notícia sobre a atualização de sua residência permanente nos Estados Unidos. Balavanta fora para Washington, D.C., e agora telefonava para dizer que Srila Prabhupada não teria dificuldade em conseguir a renovação de seu visto de residência. Todos os funcionários com os quais Balavanta entrara em contato foram amistosos e convidaram Srila Prabhupada a voltar. Tamal Krishna transmitiu esta notícia enquanto Srila Prabhupada estava sentado sobre uma esteira, o seu corpo franzino sendo massageado por Upendra. Num instante, lágrimas brotaram dos olhos de Srila Prabhupada, que com a voz embargada disse: os Estados Unidos foram tão generosos comigo ao dar-me dinheiro, rapazes, tudo. Não estou preso a designação alguma de que este é meu país, mas como eles me deram tanta facilidade, não posso esquecer minha gratidão para com eles. Quero fazê-los felizes e por intermédio deles o mundo inteiro. Srila Prabhupada pretendia viajar para os Estados Unidos logo após o aniversário de Deus, Krishna Janmashtami, que cairia no dia 6 de setembro, 2 semanas após a data de sua chegada à Inglaterra. Desejo viver um pouco mais, disse ele, para aperfeiçoar mais as coisas. O Senhor fará isto entusiasmando os devotos por ficar com eles? Perguntou Tamal Krishna. Há um programa específico? Um programa específico? Disse Srila Prabhupada. Desejo introduzir o sistema que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais. Está vendo? Muita gente não sabe disso, né? Ou não lembra, né, Bimala? Desejo introduzir o sistema que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais. Nossa fazenda na Pensilvânia poderá resolver o maior problema da vida, a alimentação. As cartas, Prabhupada queria que as suas comunidades fossem autossuficientes. As cartas de Ganashyama na Europa Oriental traziam prazer repetidas vezes a Srila Prabhupada. Por isso, quando Ganashyama chegou à Inglaterra, Tamal Krishna trouxe-o à presença de Srila Prabhupada. Chamando-o para perto de si, Prabhupada bateu em sua cabeça. Este é o sistema de sucessão discipular, disse ele. Meu mestre espiritual impulsionou-me, e eu o estou impulsionando, e você está impulsionando os outros. É como um trem. No dia seguinte, a pedido de Tamal Krishna, Ganashyama veio ler o seu último relatório, que era vasto, para Srila Prabhupada. Explicou algumas das dificuldades com as quais deparava ao pregar e como as estava contornando, mas a atitude de Prabhupada mudara, e ele lembrou a seu discípulo que todo o seu crédito era devido a Deus, Krishna. Quando chegou Harikesha Swami, o secretário do GBC, para o norte e o leste da Europa, ele entrou no quarto de Prabhupada e prestou reverências prostradas. Srila Prabhupada, com os olhos transbordando em lágrimas, estendeu suas mãos e afagou a cabeça de seu discípulo, o qual também começou a chorar. Harikesha explicou que estavam
montando sua própria gráfica para produzir os livros de Prabhupada nos idiomas europeus. Ótimo, disse Prabhupada. Assim como um pai gosta de ver o seu patrimônio bem administrado, eu também gosto. Consiga instalações e imprima livros. E Harikesha Maharaja trouxera com ele a maioria dos distribuidores de livros da Alemanha e providenciara para que eles se encontrassem com Srila Prabhupada em particular. Os rapazes, a maioria dos quais nunca havia estado com Prabhupada, reuniram-se em seu quarto e sentaram-se emocionados com a singularidade daquele momento. Srila Prabhupada citou Jarideka Tarikaha, Krishna Upadesha, e depois perguntou: então, o que é este Krishna Upadesha? A princípio ninguém respondeu, mas então um dos rapazes disse: deve-se pregar em toda parte. Não, disse Prabhupada. Que é Krishna Upadesha? Então fez-se silêncio de novo. Dessa vez outro rapaz recitou: Sarvadharman Parityaja Mamekam Sharanam Vraja. No rodapé tem a tradução aqui. Abandona todas as patifarias que tem por aí. Tá bom, a tradução que está aqui. Mas eu gosto dessa, Bimala. Tá bom. Abandona todas as patifarias. Ah, é verdade. Aqui está aqui. Abandona todas as variedades de religiões e simplesmente rende-te a mim. Krishna falou isso. Hei de libertar-te de todas as reações pecaminosas. Não temas. Bhagavad Gita 18:66. Srila Prabhupada aceitou a resposta e falou alguns minutos sobre a rendição a Deus, Krishna. Essa não é a resposta exata, a tradução exata, mas como Prabhupada aceitou, né, Bimala? É essa que vale. Considerando aquele momento oportuno, Tamal Krishna apresentou um pacote de fotografias coloridas recém-chegadas de Los Angeles. Era uma resenha fotográfica completa do último Festival de Carros do Senhor Jagannatha de Los Angeles. As fotos eram brilhantes e coloridas, ampliações de 20 centímetros por 30. E enquanto Srila Prabhupada via uma após outra, ouvia as descrições de seu secretário, começou a suspirar intensamente e seus olhos encheram-se de lágrimas. Mais cedo aquela manhã, tão logo despertara, Srila Prabhupada pusera-se espontaneamente a falar sobre o Festival de Carros do Senhor Jagannatha, que realizara quando era criança em Calcutá, e agora via as ilustrações de uma procissão e um festival grandioso conduzido por seus discípulos. Ao ver a foto das carruagens seguidas por uma grande multidão, Srila Prabhupada ergueu as sobrancelhas e disse: nunca vi carruagens como estas. Outra foto mostrava longas filas de pessoas aguardando para ver a exposição, Mudança de Corpos. Um diorama que descrevia a transmigração da alma. Eu lhes disse que isto aconteceria, exclamou Prabhupada. Fico muito contente de ver isto. Srila Prabhupada animou-se tanto ao ver as fotos do Festival de Carros do Senhor Jagannatha, que não quis tomar a sua costumeira massagem. Agora não, disse ele emocionado e manteve-se meditativamente sentado em silêncio por 2 horas. No dia do aniversário de Deus, Krishna Janmashtami, Srila Prabhupada foi de Rolls Royce alugado para o templo em Bury Place, no centro de Londres, para ver as suas onipotências Sri Radha London Ishwara. Entrando no prédio em um palanquim, Prabhupada chegou perto de Radha London Ishwara e lentamente tirou seus óculos escuros com os olhos cheios de lágrimas, enquanto os devotos ao seu redor cantavam o seu nome e os nomes de Radha e Krishna. No caminho de volta ao templo Manohar, Tamal Krishna recitou para Prabhupada os muitos passatempos dos dias de pregação de Prabhupada em Londres. O dia seguinte era o aniversário do mestre espiritual, o 82º aniversário de Srila Prabhupada. Ao despertar, ele novamente recordou-se de sua infância e de um tio que o chamara de Nandulal,
porque ele nasceu no dia em que Nanda Maharaja deu presentes aos sacerdotes brahmanas, o dia seguinte ao nascimento de Deus, Krishna. Srila Prabhupada desceu ao templo e, após um canto e dança público de Hare Krishna totalmente exultante com centenas de devotos, ele aceitou, sem provar, um bolo de aniversário de 3 camadas com 1,5 metro de comprimento. Haribolo percebeu que os devotos só haviam utilizado 81 velas, por calcularem a sua idade pelo método ocidental, de modo que acrescentou-se outra vela. A pedido de Srila Prabhupada, Tamal Krishna levantou-se e discursou. No dia seguinte, de uma hora para outra, a saúde de Srila Prabhupada piorou muito e ele não pôde descer ao templo. Aquela foi a sua primeira crise desde que chegara à Inglaterra e, de repente, os seus planos mudaram. Ao invés de prosseguir para os Estados Unidos como planejara, ele agora pedia para ser levado de volta à Índia. Falou em ir para Bombay. Se eu viver alguns dias mais, disse ele, deixem-me ver a inauguração do templo de Bombay. Podemos esperar aqui e então voar para Bombay. Trabalhei arduamente para concretizar isso. Se eu vir a inauguração e depois morrer, será uma morte muito pacífica. E se viver mais, poderei voltar para cá. A crise de saúde pareceu passar, mas agora Srila Prabhupada sentia que não conseguiria ir para Nova York. Ele pediu para ouvir os diversos cálculos astrológicos. É melhor ir, disse ele. As leituras prediziam que aqueles seriam os dias mais difíceis. O fato de Srila Prabhupada não ir para os Estados Unidos abalou as esperanças de muitos dos devotos de que ele melhoraria e viveria bastante. Porém, Prabhupada sentia ter viajado o máximo que pôde e agora pretendia voltar para Bombay e Vrindavana. Ele ficou por mais alguns dias esperando receber um indício mais claro de Krishna e voltou a ir ao templo de manhã. Brahmananda Swami chegara da África e Srila Prabhupada admirou com prazer enquanto o pesado Brahmananda, o primeiro discípulo a dançar para ele 11 anos antes em Nova York, levantava-se para dançar outra vez perante seu mestre espiritual. Enquanto Brahmananda pulava e dançava Hare Krishna estaticamente, Srila Prabhupada sorria e batia palmas. Em seguida, Tamal Krishna perguntou a Srila Prabhupada que oração ele fizera aquela manhã enquanto estivera sentado, olhando atentamente para as deidades. E Prabhupada replicou: eu orava para que Radha Gokulananda fizesse o favor de me ocupar a serviço de Sri Radha Rasa Vihari. Srila Prabhupada queria regressar à Índia e seu desejo era uma ordem para os seus servos. Se eu sobreviver desta vez, disse ele, faremos uma procissão em Vrindavana. Vocês poderão transportar-me num palanquim. Houve atrasos no aeroporto. Durante a espera, Tamal Krishna colocou audiofones em Srila Prabhupada para que ele pudesse escutar uma fita com a gravação de um canto e dança público de Hare Krishna. Enquanto escutava, Prabhupada balançava a cabeça lentamente até que por fim pôde embarcar no avião, transportado numa cadeira de rodas. 14 de setembro. Sem maiores incidentes, Srila Prabhupada chegou com seu grupo a Bombay, onde foi prontamente escoltado do avião para um carro que o aguardava e transportado para o templo Hare Krishna Land em Juhu. Dessa vez o elevador funcionou e, chegando a seus aposentos no 5º andar, Srila Prabhupada foi logo para a cama. Mandou chamar Giriraja, que veio e se sentou no assoalho ao lado da cama. Prabhupada contou-lhe que em Vrindavana o senhor Somaiya, homem muito importante de Bombay, conhecido de ambos, viera vê-lo na cama e pusera-se a chorar de condolência. Então Prabhupada contou a Giriraja a respeito de sua agradável estada em Londres, mencionando especialmente os cantos e danças públicos de Hare Krishna, que disse terem sido maravilhosos.
Quando Giriraja perguntou se o cinzelar e martelar e outros barulhos da construção do templo em Bombay iriam perturbá-lo, ele replicou que aquilo era como música. Em seguida deitou-se e descansou. Quando Prabhupada despertou no fim do dia, Tamal Krishna perguntou-lhe se os barulhos incomodavam. Esses sons não me perturbam em absoluto, replicou ele, pois fazem-me pensar que o trabalho está chegando ao fim. Você pode perceber a diferença? Em Londres eu me sentia inquieto, mas aqui não. Isto porque gosto de Bombay. De todas as cidades da Índia, esta é a que eu mais gosto. E Srila Prabhupada queria ouvir os relatórios de alguns de seus discípulos renunciados em Bombay. Gargamuni Swami deu-lhe boas notícias das vendas de seu grupo de distribuidores de coleções completas do Śrīmad Bhagavatam e do Chaitanya Charitamrita e também de outros livros em bibliotecas e universidades de toda a Índia. Agora eles se preparavam para vender livros nos países muçulmanos. Todo aquele que pregar nos países muçulmanos, disse Srila Prabhupada, eu coloco a poeira de seus pés sobre minha cabeça. Quando Lokanatha Swami contou a Srila Prabhupada que tivera muito sucesso viajando pelas aldeias indianas em carro de boi, Srila Prabhupada adorou a novidade. Um dia ou dois depois de ter regressado à Índia, Prabhupada abandonara o regime simples que concordara em seguir a conselho de um médico da Inglaterra. Segundo dissera o médico, Prabhupada era um paciente difícil. Tamal Krishna mencionou que, ao dizer ao médico que Srila Prabhupada estava tentando cooperar, o médico replicara que a única concessão de Srila Prabhupada era esperar para viajar sexta-feira, ao invés de quinta. Srila Prabhupada deu uma pequena risada e disse, e acabei viajando mais cedo ainda, terça-feira, grande concessão. Quando ele pediu o exame de sangue, pude entender que ele começaria os seus tratamentos alopáticos. Fazia semanas que Srila Prabhupada vinha tomando um complexo alimentar preparado comercialmente, o Complan, mas agora ele não o queria mais. Para que usar alimentos artificiais, disse ele, quando há o natural? Vocês ocidentais gostam do sabor dos alimentos enlatados, congelados, conservados e putrefatos. Vocês comem, então guardam as sobras durante 7 meses e acham isto ótimo e gostam de beber leite frio. Este Complan não é fresco. Tentarei viver me alimentando com leite e suco de frutas. Nada artificial. O plano de Srila Prabhupada era permanecer em Bombay e esperar até a grande inauguração do templo, agora programada para Rama Vijaya Dashami, dentro de 5 semanas. Mas ele não esperava ficar muito mais forte. Apesar de ter defendido o uso de alimentos frescos, na realidade estava tomando apenas um suco de fruta e um pouco de caldo de ervilha. É a água que se coloca de molho o feijão mung. Srila Prabhupada passou a cantar Hare Krishna constantemente em seu rosário, que ele insistia em manter em volta do pescoço o tempo todo. Está vendo, Bima? Vou ler de novo. Srila Prabhupada passou a cantar Hare Krishna constantemente em seu rosário, que ele insistia em manter em volta do pescoço o tempo todo. Durante a massagem ele dedilhava as contas e cantava Hare Krishna em voz baixa, e mesmo enquanto descansava elas permaneciam, as contas permaneciam em volta de seu pescoço. Quando Tamal Krishna perguntou a Srila Prabhupada como ele se sentia, ele só fez replicar, crise. Depois de alguns dias, ele mencionou certo médico de Bombay e sugeriu que o trouxessem para vê-lo. Mas Tamal Krishna deu argumentos contra aquela ideia, afirmando que não seria bom chamar mais outro médico daquela vez.
e Srila Prabhupada escutou e concordou. Tamal Krishna disse sentir-se confiante de que Srila Prabhupada viveria para ver a inauguração do templo de Bombay e mais tarde seguiria para Vrindavana. Srila Prabhupada pareceu muito aliviado ao ouvir aquelas palavras e afagou a cabeça de Tamal Krishna com muito afeto, dizendo: que suas palavras sejam abençoadas. Abençoe-me para que eu fixe a minha mente. E Tamal Krishna ficou contente de ver Prabhupada deixar-se incentivar, embora não se sentisse na posição de abençoar o seu elevado mestre espiritual. Mas já fazia semanas que vinha ocorrendo este tipo de intercâmbio em que Tamal Krishna e outros devotos às vezes aceitavam o papel de conselheiros de Srila Prabhupada. Isto deixava os discípulos embaraçados. Todavia, como era Srila Prabhupada que instigava aquele tipo de relacionamento, eles aceitavam-no como um serviço muito íntimo. Ele dissera abertamente: encoraje-me, e deixara-se depender de muitas maneiras dos cuidados e da inteligência de seus discípulos. Às vezes, ele parecia uma criancinha virando-se para os seus discípulos e pedindo-lhes para pegarem-no e carregarem-no. Mas seus discípulos continuavam conscientes e, no caso de não continuarem, ele os lembrava de que ele estava fazendo isso de propósito e permitindo tal coisa para que eles pudessem prestar-lhes serviço íntimo, pois é só servindo o devoto puro de Deus, Krishna, que alguém pode alcançar amor por Deus, Krishna Prema. Este serviço íntimo era inteiramente transcendental. E para os médicos que iam e vinham com seus remédios e receitas, aquilo era incompreensível. Srila Prabhupada estava ensinando coisas a seus discípulos até o último de seus dias, ensinando-lhes como deviam preparar-se para a própria morte inevitável deles. E também os instruía sobre a etapa avançada de serviço prático e amoroso a Deus, pondo-os à prova para ver se queriam mesmo servir, não só como devotos oficiais, mas por amor espontâneo, amor que às vezes transcende as regras e regulações. Este amor era posto à prova, por exemplo, pela disposição dos discípulos de ficarem acordados todas as horas da noite e assistindo Srila Prabhupada constantemente, ajudando-o até em suas funções físicas mais básicas. E era posto à prova quando Srila Prabhupada envolvia os seus discípulos na provação de decidir se ele deveria lutar para viver ou abandonar o corpo em paz. Foi baseado nesta intimidade, por exemplo, que Tamal Krishna, incerto do que era melhor, argumentou contra a sugestão de Srila Prabhupada de chamarem certo médico. Ele vivia preocupado com o bem-estar de Srila Prabhupada e vivia pensando nisso, pronto para fazer tudo o que fosse necessário. Em última análise, Prabhupada nunca deixava de ser a autoridade e o mestre de todos os seus discípulos, e eles sabiam disso. Eles podiam até dar sugestões opostas às ideias dele, inspirados por ele a transpor as barreiras do protocolo comum e servi-lo com amor para inteira satisfação deles. Ele inclusive os convenceu a repreendê-lo de vez em quando, mas quando queria a palavra final era ele quem dava, emergindo novamente como a autoridade absoluta de seus discípulos. Seus discípulos só viviam e agiam para servir a sua vontade. Srila Prabhupada dizia que a determinação e a rendição plena de seus discípulos e o desejo e as orações deles, pedindo para ele permanecer mais tempo com eles, para poder continuar lutando, era apenas isso que ainda o mantinha no mundo. Sem dúvida não era o Complan, nem os efeitos terapêuticos comuns da massagem que mantinham Prabhupada no mundo. Na verdade, ele estava tão magro que as massagens não eram mais massagens de fato, mas sim afagos calmantes que só os fiéis servos rendidos poderiam dar. Quando Tamal Krishna perguntou um dia a Prabhupada se ele achava que poderia ficar mais 5 semanas até o dia da inauguração do templo,
Ele replicou: se vocês me encorajarem. Qualquer que fosse a condição em que estivesse, Prabhupada sempre mantinha a sua essência, agressivo ao pregar a consciência de Deus, Krishna, preocupado com os semelhantes, bem-humorado e inteiramente devotado a Deus, Krishna. Quando Abhirama juntou-se a eles proveniente da Inglaterra e exclamou que os aposentos de Srila Prabhupada em Bombay estavam à altura de Indra, o rei dos céus, Srila Prabhupada deu uma boa e longa risada. Quando, depois de ausentar-se por algumas horas, voltou para a companhia de Prabhupada, Tamal Krishna explicou: tive que descansar um pouco porque estava cansado da viagem. E Srila Prabhupada replicou, caçoando dele: você já descansou no avião, você só gosta de dormir, especialmente no automóvel. Eu só não vi Hari dormir andando, Bimala, o resto. Quando Tamal Krishna perguntou se Prabhupada receberia algum convidado importante, Prabhupada replicou que apenas veria o senhor Bogilal Patel e o senhor Mahadevya se eles aparecessem. Alguns minutos depois disso, como que convidado por alguém, o senhor Mahadevya chegou e foi levado à presença de Prabhupada. Embora normalmente gostasse muito de conversar, o senhor Mahadevya pareceu chocado demais com o aspecto de Prabhupada para falar tão à vontade como de costume. Contudo, a pedido de Srila Prabhupada, ele descreveu a situação política da Índia dos dias que transcorriam. Prabhupada pediu para ser erguido e demonstrou um interesse incomum pelo relatório. Eles não estão entendendo nada, disse ele. O mundo inteiro está assim. Esta é a doença do corpo. Uma parte não é melhor que a outra. E tudo excremento. É tudo excremento. Vou ler de novo. Prabhupada pediu para ser erguido e demonstrou um interesse incomum pelo relatório. Eles não estão entendendo nada, disse ele. O mundo inteiro é assim. Esta é a doença do corpo. Uma parte não é melhor que a outra. É tudo excremento, de um lado ou de outro. O que podem eles fazer? Embora Prabhupada não estivesse em condições de descer ao templo para ver Radha Rasavihari, todo dia ele pedia para ver a foto delas, para a qual olhava com muito amor. Ele também podia ouvir a adoração dos sacerdotes no altar proveniente do templo provisório. Então, certo dia ele pediu que colocassem na cabeceira de sua cama uma foto moldurada de Radha Rasavihari. Vou ler de novo. Para de me apressar. Então, certo dia, ele pediu que colocassem na cabeceira de sua cama uma foto moldurada de Radha Rasavihari para que ele sempre pudesse vê-las. Certa manhã, ao despertar, Prabhupada pôs-se logo a falar: toda entidade viva está sofrendo, de Brahma a formiguinha, não há felicidade alguma. Poxa vida, hein? E Brahma é o primeiro filho de Deus, é o filho primogênito de Deus, a pessoa mais poderosa desse universo, imagine, né? Então não adianta ser poderoso, vai sofrer. Imagina se a pessoa mais poderosa do universo, que é o primeiro filho de Deus, o filho primogênito de Deus, o Senhor Brahma, está sofrendo, imagine o resto. Eu vou ler de novo, até depois dessa, vou até ler de novo, Bimala. Sem falar que Brahma e Shiva também estão sujeitos à ilusão. É por isso que estão sofrendo, né, Bimala? Certa manhã, ao despertar, Prabhupada pôs-se logo a falar: toda entidade viva está sofrendo, de Brahma a formiga, não há felicidade alguma. Em seguida cerrou os olhos. Mais tarde despertou e disse, eu vou ler a tradução: é difícil superar esta minha energia divina que consiste nos 3 modos da natureza material. Bhagavad Gita 7.14. Tamal Krishna perguntou a Prabhupada se ele estava pensando naquelas coisas enquanto descansava. Sim, replicou Prabhupada.
eu estava sonhando. E Brahmananda Swami chegou da Inglaterra e Prabhupada falou com ele a respeito de como os discípulos mais velhos teriam que manter o que ele lhes dera. Abre aspas. Vocês não podem esperar que eu tenha um corpo jovem como o de vocês, fecha aspas, disse ele. Nem podem esperar que eu viva para sempre. Isso dependerá de Krishna. E Brahmananda o ouvia com uma mistura de prazer e dor. Disse que os aposentos de Prabhupada eram belos e que não apenas aqueles aposentos, como também tudo no movimento Hare Krishna, era simplesmente feito para o prazer de Srila Prabhupada. Não posso levar estas coisas comigo, replicou Prabhupada. Estou deixando-as para vocês usarem-nas. Jayapataka Swami chegou de Mayapur pedindo a Srila Prabhupada para assinar uma declaração legal a respeito do recente ataque ao centro da ISKCON em Mayapur. Tamal Krishna disse que Prabhupada já escrevera seu testamento, declarando que tudo o que estava em seu nome pertencia à ISKCON. Ele não queria mais saber de administração. Srila Prabhupada confirmou isso dizendo: agora vocês não têm alternativa além de me deixar completamente à parte de toda a administração. Prabhupada queria ficar absorto em ouvir o santo nome de Deus, Hare Krishna, Hare Rama e a coleção Śrīmad Bhagavatam. Ele gostava de ficar sentado na cama usando seus óculos de leitura e olhando para a foto de Radha Rasabihari, enquanto um devoto de Deus lia a coleção Śrīmad Bhagavatam em voz alta. Por horas a fio ele meditava dessa maneira, ouvindo e vendo Krishna. Aquele era o remédio que ele desejava. Aqueles que o observavam assim podiam entender que ele era plenamente transcendental, as preocupações com o corpo, e que ele saboreava a leitura com grande alívio. Quando Tamal Krishna sugeriu que eles continuassem as leituras todos os dias, Srila Prabhupada disse: esta é a coisa mais importante. Leiam tanto quanto possível. Certa noite, Tamal Krishna e Brahmananda voltaram a contar a Prabhupada a história de como ele adquiriu a terra de Bombay. Prabhupada manteve-se deitado ouvindo cuidadosamente cada palavra da narração de sua tolerância e triunfo sobre muitos obstáculos. A certa altura, Prabhupada interrompeu: aquele cão! E os devotos fizeram uma pausa sem entender o que ele queria dizer. Acaso ele estava se referindo ao ex-proprietário ou a um dos políticos? Mas então ele esclareceu tudo. Segundo ele disse, quando estivera hospedado na casa do Senhor Sete, era obrigado a ir no carro do Senhor Sete toda manhã à praia, tendo que se sentar ao lado do grande pastor alemão do Senhor Sete. Srila Prabhupada continuou a falar, e enquanto isso, tanto Tamal Krishna quanto Brahmananda puderam compreender que ele ainda estava enfrentando uma batalha. Lutava pela força de continuar pregando em nome de Radha Rasabihari, se eles assim o desejassem. Ao final da recitação, Tamal Krishna prestou-lhe reverências e disse: todas as glórias ao grande soldado de Deus, Krishna. E Srila Prabhupada Ki Jai. Eu ia ler aqui, mas eu lembrei de uma. Todas as glórias ao grande soldado de Deus, Krishna. Srila Prabhupada Ki Jai. Srila Prabhupada estivera planejando ficar até a inauguração do templo de Bombay, para então sair em procissão ao redor de Vrindavana, mas em peregrinação, né? Sair em peregrinação ao redor de Vrindavana, mas agora pensava em ir mais cedo para Vrindavana. Pediu que os membros do GBC e alguns outros devotos presentes em Bombay se reunissem em sua presença e decidissem o que ele deveria fazer. Tamal Krishna, Brahmananda Swami, Surabhi, Gopala Krishna, Harishauri, Giriraja, Upendra, Abhirama e Kuladri entraram
e sentaram-se ao redor de Srila Prabhupada. Tamal Krishna começou a fazer diversos comentários a favor da ida a Vrindavana. Ele apresentou seus comentários a Prabhupada e salientou que mesmo que Prabhupada ficasse em Bombay naquele estado de saúde, ele não seria capaz de participar de nenhuma das cerimônias. Além disso, Prabhupada era famoso por ser um orador e pregador poderoso, e não seria apropriado o público vê-lo naquela situação. Tamal Krishna também salientou que Prabhupada poderia voltar para visitar o templo depois da inauguração. Prabhupada ouvia essas observações sem fazer comentários. Ramananda Swami disse que Srila Prabhupada deveria de uma vez por todas ir para Vrindavana. Harishauri falou em seguida, dizendo achar difícil decidir, mas que isso dependia por um lado de quão intensamente Prabhupada desejava ficar em Bombay e por outro, do que era melhor para a sua saúde. A saúde, replicou Prabhupada, e Harishauri imediatamente disse que era a favor do regresso de Prabhupada a Vrindavana. No entanto, o Gopal Krishna achava que era melhor Prabhupada permanecer em Bombay até depois da inauguração. Como poderia ele deixar Bombay após tantos preparativos serem feitos e após tantas personalidades importantes serem convidadas? E Surabhi também votou pela permanência de Prabhupada em Bombay, pois queria que Prabhupada assistisse à inauguração do templo. Se Prabhupada fosse para Vrindavana, disse ele, poderia não voltar? Então Girirajya falou. Cada dia em Bombay era muito difícil para Prabhupada, disse ele, e cada dia que passasse seria mais difícil ainda, e o barulho da construção era constante. Portanto, Girirajya concluiu que seria muito arriscado aguardar 3 semanas. Enquanto Girirajya falava, Srila Prabhupada mexia a cabeça em tom de afirmação. Porém, na maior parte do tempo, Prabhupada mantinha-se despreocupado, de vez em quando fazendo uma pergunta, mas principalmente ouvindo. Para os devotos era um clima muito tenso e solene. Abhirama falou em seguida a favor da ida para Vrindavana. Upendra disse que não sabia o que decidir. Se o objetivo de Prabhupada ao pedir opiniões fora de conseguir um voto da maioria, a decisão fora a favor de deixar Bombay. Mesmo enquanto discutiam, os ruídos do martelar e do cinzelar eram constantes e quase abafavam o som da voz de Prabhupada. Prabhupada também quis discutir o melhor tipo de tratamento. O seu amigo Dr. Ghosh escrevera-lhe recentemente e Prabhupada pediu a Tamal Krishna para ler a carta. Então Tamal Krishna leu em voz alta o conselho do Dr. Ghosh de que Prabhupada deveria ir a um hospital para submeter-se a um tratamento e a uma vistoria clínica intensiva. Quase com a atitude de um juiz imparcial atento à discussão, Prabhupada disse, então, o que há de errado com esta proposta? E Tamal Krishna mencionou que provavelmente os médicos pretenderiam administrar-lhe alimentação intravenosa. E Prabhupada replicou, de que adianta alimentação artificial quando não há digestão? Fazendo uma observação a favor do hospital, Tamal Krishna disse que, embora a medicina ayurvédica fosse perfeita, os seus profissionais haviam perdido contato com a ciência e eram, na maioria dos casos, curandeiros, ao passo que a medicina alopática, embora imperfeita, tinha muitos profissionais peritos. E Prabhupada admitiu que sim. Bem, Prabhupada, disse Upendra, que venha o médico. Mas só se for aqui em sua casa. O senhor não deve de forma alguma ir para um hospital. Abhirama foi ainda mais incisivo quanto ao fato de Prabhupada não ir para o hospital. Eles já sabiam que Prabhupada não era a favor de ser internado em um hospital e que, de fato, ele já resolvera ir para Vrindavana.
Eles consideraram que, por sua bondade e misericórdia, ele queria consultá-los e dar-lhes a oportunidade de tomar uma decisão. Pelo menos aparentemente ele estava se submetendo às decisões deles, mas alguns deles experimentaram uma sensação incômoda e sinistra ao pensarem que o bem-estar de Prabhupada poderia ser o tema da argumentação deles. Por fim, Prabhupada concluiu: o hospital não é uma garantia, mas o aceitamos como recurso do conhecimento científico atual. Meu irmão espiritual Tirtha Maharaja teve que submeter-se a todos esses tratamentos, e eles ficaram muito orgulhosos de ele ter morrido com o melhor tratamento científico. Contudo, meu mestre espiritual não gostava quando lhe aplicavam uma injeção. Ele objetava dizendo: por que estão me dando essa injeção? Internar-se num hospital significa entregar-se à misericórdia dos cientistas materiais. Eles farão o que lhes der na telha. Eles não podem garantir nada e nós não podemos confiar neles. O negócio é ir para Vrindavana, aconteça o que acontecer, que Krishna se encarregue disso. O hospital é uma técnica casual. Não tenho objeções a ir para Vrindavana, mas há o seguinte dilema: não estou nem morrendo nem vivendo. Quando Tamal Krishna perguntou se o médico de Vrindavana era algo melhor do que o de Bombay, Prabhupada replicou: melhor ou pior, é preciso haver um marido. Então, Tamal Krishna colocou um novo argumento. Enquanto Prabhupada estivesse em Bombay esperando pela inauguração, disse ele teria uma razão para viver. Mas se ele voltasse para Vrindavana, isso significaria que ele estava indo lá para morrer. Sendo assim, Prabhupada deveria permanecer em Bombay, já que isto ajudaria a dar-lhe motivação para viver. E Srila Prabhupada sorriu e disse: isso vem do coração. Agora que Prabhupada parecia tão convencido, não havia alternativa. Os devotos não tinham como controlá-lo. Só Krishna poderia controlá-lo. Algumas das alternativas tinham sido assustadoras e, sem dúvida, a ideia de votar sobre o destino de Prabhupada também. Alguns dos devotos riram nervosos, aliviados ao ouvir a decisão final de Srila Prabhupada. Vrindavana, disse Srila Prabhupada. Vamos. Sim, Prabhupada, disse Surabhi. Mas, Srila Prabhupada, disse Tamal Krishna, que acontecerá com todos os devotos daqui? Eles o têm servido tão sinceramente. Como conseguirão inaugurar o templo sem o Senhor estar aqui? O que quero dizer é que todos os devotos, ao ficarem sabendo que o Senhor está indo para Vrindavana, desejarão ir também. Eles não vão querer ficar aqui. Aí todos eles vão querer deixar os seus postos para irem com o Senhor para Vrindavana. Sim, então deixe-os vir, disse Prabhupada. Eu não faço objeção. E Tamal Krishna mencionou que se 1000 devotos fossem ficar na companhia de Srila Prabhupada, isso iria retardar o trabalho da ISKCON no mundo inteiro. E Prabhupada voltou a dizer que não fazia objeção. Tamal Krishna perguntou se todos os membros do GBC tinham obrigação de ir, e Prabhupada afirmou que sim. Não havia mais perguntas e os devotos pediram licença para fazer os preparativos e tomar as providências imediatas com relação à mudança de Prabhupada para Vrindavana. Apenas Kuladri permaneceu no quarto com Prabhupada. Então, Kuladri, perguntou Prabhupada, o que você acha? E Kuladri ficara perturbado com o fato de alguns dos devotos parecerem se opor ao desejo de Prabhupada, chegando mesmo a argumentar com ele. E Srila Prabhupada, disse ele, eu não consigo compreender como podem eles dar-lhe conselhos desta maneira. Sinto-me como se fosse um intruso.
Não devia sequer estar aqui, mas a mim me parece que o Senhor está esperando que Krishna tome uma decisão quanto à sua ida para Vrindavana ou sua permanência aqui. O quê? Perguntou Prabhupada. Parece-me que o Senhor está esperando que Krishna tome uma decisão, disse Kuladri. Se o Senhor vai esperar pela decisão de Krishna, seria preferível que o fizesse em Vrindavana. E Prabhupada sorriu e fechou os olhos. Sim, disse ele, este é um excelente conselho. Prabhupada viajou de trem de Bombay para Mathura. Ramananda o carregou em seus braços do trem para o carro que os aguardava. E dentro de 15 a 25 minutos, Prabhupada estava de volta a Vrindavana. Os devotos no templo Krishna Balarama Mandir ficaram constrangidos ao ver que a saúde de Prabhupada piorara tanto durante o mês em que ele estivera ausente. O seu quarto estava como ele o deixara, exceto pela adição de uma ampla cama dupla. Ele se deitou e eles fecharam as cortinas e apagaram as luzes. Ele ficou parado com os olhos cerrados por cerca de 5 minutos. Agora o Senhor está em casa, Srila Prabhupada, disse Tamal Krishna. E Srila Prabhupada continuou quieto, sem se mexer. Então trouxe as mãos lentamente para o peito, entrelaçou-as e disse, muito obrigado, parecia aliviado. Agora o Senhor está sob os cuidados de Krishna e Balarama, disse Tamal Krishna. E Srila Prabhupada sorriu e assentiu levemente. Sim, disse ele. E Prabhupada falou uma frase aqui, em português, indicando a oração do rei Kulashekara ao Senhor Krishna. Meu querido Senhor Krishna, por favor, ajuda-me a morrer o quanto antes para que o cisne de minha mente possa ser cingido pelo caule de teus pés de lótus. Senão, na hora do meu último suspiro, como poderei pensar em ti? Embora Srila Prabhupada estivesse em estado precário de saúde, continuava com o pensamento completamente fixo em Deus, Krishna, de uma maneira ou de outra. O nome de Krishna, sua forma, seus passatempos ou o serviço prático e amoroso a Deus. Prabhupada sugeriu ir ver Krishna e Balarama às 9h30, tal como fizera antes, mas seus servos aconselharam-no a descansar aquele dia e a começar aquele programa no dia seguinte. Farei tudo o que vocês desejarem, disse Prabhupada. E Tamal Krishna perguntou a Prabhupada se ele queria que o médico viesse vê-lo. O médico ayurvédico, né? Como o Senhor disse, Prabhupada, para que o Dere vier é preciso haver um marido. E Srila Prabhupada assentiu. Agora administrem tudo, disse ele, e deixe-me pensar em Krishna e Balarama.